Eu quero partilhar com você alguns dados, só para que você tenha uma ideia sobre a importância da oração na madrugada e o que nós podemos fazer no Brasil. Dados do IBGE de 2015 dizem que 57% da população se declara católica no Brasil. 25% evangélica, ou seja, nós já somos 25% da população do Brasil. E nós estamos crescendo de uma forma maravilhosa, para a honra e para a glória do nosso Deus. Ou seja, dos 204 milhões de habitantes do Brasil, nós já somos 51 milhões de habitantes. É muita gente, 51 milhões de habitantes. Mas só para fazer uma comparação com a Coreia do Sul, ela tem exatamente 51 milhões de habitantes. Ou seja, o número de evangélicos no Brasil é exatamente o número de habitantes da Coreia do Sul. E lá na Coreia do Sul, eles têm o mesmo percentual de evangélicos que nós, 25%. Qual é a diferença? Por que a Coreia do Sul mudou e ainda nós não mudamos o Brasil, se nós também somos 25% da população? É simples. Oração da madrugada. Oração da madrugada. Todas as igrejas na Coreia oram pela madrugada. Todas as igrejas assumiram o compromisso com o seu país de orar pela madrugada. E eu quero colocar para você mais alguns dados para que você possa entender. Olha, na Coreia do Sul, sem igreja, que ainda não tem igreja, eles são praticamente 30% da população. 30% da população. E evangélicos, 25%. Quando junta evangélico e católicos, então nós damos 34% da população. Nós somos maioria como cristãos na Coreia do Sul hoje. Mas ainda existe um campo missionário enorme. Ou seja, 30% da população não tem igreja. Mas 25% da população que é evangélica assumiu a nação por oração na madrugada e mudou a história desta nação da Coreia do Sul. Para que você tenha uma ideia ainda melhor, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Metodista são as duas igrejas que iniciaram a obra do Evangelho na Coreia. São os dois primeiros missionários que chegam à Coreia, eles são presbiterianos e evangélicos, e metodistas, tá? Então, a Igreja Presbiteriana, ela tem 36 mil igrejas. E na Coreia hoje, a Igreja Presbiteriana, você vai tomar um susto, mas ela tem 8 milhões e 173.488 discípulos. É muita gente na igreja. É uma bênção maravilhosa, tá? A Igreja Metodista tem 1.500.000. É muito discípulo. Já a Assembleia de Deus com 1 milhão de discípulos. Então cada igreja, a Igreja Batista, 780 mil discípulos, tá? E aí você vai somando, essas igrejas são igrejas enormes, igrejas grandes, com muitos discípulos, com pequenos grupos, mas uma coisa é comum entre elas. Elas oram de madrugada, todos os dias oram de madrugada. Um outro dado que eu quero dar para você, que também vai realçar para você a importância do que nós estamos falando, o tamanho da Coreia do Sul. O território da Coreia do Sul é 1,1% do território brasileiro. Ou seja, a Coreia do Sul é do tamanho do estado de Pernambuco. O nosso Ceará, o meu Ceará, onde eu estou agora aqui gravando, tá? Ele é 1,5 vezes o tamanho da Coreia do Sul. Então você diz, puxa, um país tão pequeno e tão abençoado, conseguiram fazer tantas coisas. O Brasil, ele tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. A Coreia tem 487,7 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a população é extremamente densa, muitas pessoas por quilômetro quadrado. Não há espaço, não há terreno. É muito pequena a Coreia do Sul. Por isso eles precisam construir igrejas para baixo, para cima, não é subsolo, porque não há espaço, não há mais terreno. E eles fizeram uma nação poderosíssima, 1,1% do território brasileiro. Mas você vai se assustar com um dado que eu vou lhe dar agora. No que tange ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está na posição 75 no ranking, 75. E a Coreia do Sul está na posição 17. Eles saíram da guerra, eles vieram da pobreza extrema e eles mudaram a nação através da oração da madrugada.